Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional neste domingo, dia 6 de outubro de 2024, dia depois do Internacional ter ingressado no G6 do Campeonato Brasileiro. E agora tudo é clássico Grenal. O Inter vai aproveitar esse período da data FIFA para recuperar os seus jogadores. Bruno Henrique pode aparecer entre os titulares no clássico 4-4-3. E a gente vai ampliar tudo isso a partir de agora, mas não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, é claro, se inscrever aqui no canal. Pessoal, bora lá, vamos falar sobre o Internacional. Depois do jogo na Neoquímica Arena, o Internacional conseguiu um empate nos últimos minutos, resultado importante que colocou a equipe colorada dentro do G6 do campeonato. E agora todo o foco volta a ser o clássico Grenal. E a gente já vai começar a projetar tudo isso. E antes de qualquer coisa, a gente já precisa destacar que o Inter volta aos treinamentos a partir da quinta-feira. O Inter vai ter esse período de descanso. O Inter retornou de São Paulo, teve o domingo, vai ter segunda, terça e quarta, para que os jogadores descansem um pouco a mente, descansem também o corpo, aproveitem com as suas famílias, porque o Inter só volta aos gramados lá no dia 19 de outubro contra a equipe do Grêmio dentro do estádio Beira-Rio pela 30ª rodada do Campeonato Nacional. E por que eu falo sobre essa pausa, sobre a importância da data FIFA nesse momento do Internacional? A gente falou no último vídeo a respeito da questão do desgaste físico. O Roger, ele não quis dizer que os jogadores do Inter cansaram, ele não quis falar que o Internacional sentiu fisicamente esses últimos jogos. Mas a grande questão é que, sim, o Inter estava sentindo a sequência, a gente estava vendo muitos jogadores de uma certa forma se desgastando na reta final. O Roger, na entrevista coletiva, ele chega a citar que com essa mudança para 5 trocas, o que acaba acontecendo? Um time que estava se lançando para frente, buscando o resultado adverso, com 5 alterações e 5 alterações ofensivas, aqueles jogadores que permaneceram dentro de campo, eles acabam se desgastando mais, porque eles precisam acompanhar esse ritmo físico dos jogadores que acabaram entrando. Então teve muito a ver com isso, teve muito a ver com essa situação, e por isso que transpareceu que os jogadores do Inter estavam mais cansados, estavam de uma certa forma mais extenuados. Ele chegou a citar o Bernabé, citou o Cleiton Sampaio e tudo isso na entrevista coletiva. Entretanto, aproveitando esse período de data FIFA, esses 14 dias, 15 dias sem jogo, vai ser bem possível recuperar os atletas, principalmente fisicamente, para o Clássico Grenal e para a reta final de 10 jogos que o Inter vai ter. A gente está vendo o Inter muito bem fisicamente numa sequência dos últimos 9 jogos, onde não perdeu nessas 9 partidas, são 6 vitórias e 3 empates. Agora vai aproveitar a recuperação desses jogadores para esse sprint final, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, para confirmar a vaga para a Libertadores da América de 2025. Então vai ser fundamental que todo mundo descanse bem, as atividades físicas acabem acontecendo na melhor e maior forma possível, para que o Inter não tenha esse problema físico. Como assim? O Inter estava sentindo desgaste porque eram muitos jogos, teve momentos em que os times adversários descansavam, o Inter tinha jogo para recuperar pelo Campeonato Brasileiro. É bem verdade que outras equipes estavam durante esse mesmo período jogando jogos da Libertadores, mas a gente está falando de 3 times, 4 times que estavam na disputa da competição continental ou até mesmo da Sul-Americana. Então, pessoal, a gente citou no último vídeo e está confirmado, sim, o Inter vai aproveitar esse período para recuperar esses jogadores. E uma ausência, ela vai ser muito sentida nesse clássico Grenal, que é a do Thiago Maia. E o Roger Machado deu muitos indícios na entrevista coletiva de que o substituto do Thiago Maia no clássico Grenal será o Bruno Henrique. Olha, eu fiquei aí com a sensação de que o Bruno Henrique deve começar esse clássico 4-4-3. E por que eu tô falando isso? Porque é um jogador de confiança do Roger, é um jogador que sempre entra. O Bruno Henrique é o jogador que mais atuou no Inter na temporada 2024, então vai ser um jogador que conhece bem os seus companheiros. O torcedor não tá, vamos dizer assim, muito feliz com o rendimento do Bruno Henrique ultimamente. Isso é verdade, mas a gente tem que destacar que é um jogador que pode, em
uma finalização de média distância, ele tem uma boa troca de passes, dependendo da intensidade que ele conseguir colocar dentro do jogo, ele vai ser um nome importante. Então, sem pré-analisar essa possibilidade ou pré-julgar a utilização do Bruno Henrique, vamos ver como é que vai ser. De fato, não é um bom momento dele na temporada, até porque ele é reserva, não acho que ele tenha entrado muito bem no jogo contra a equipe do Corinthians, mas é o jogador que o Inter tem à disposição. Se não fosse ele, quem o Internacional poderia utilizar nessa posição? Aí a gente vai pensar, o próprio Bruno Gomes saindo da lateral e indo para a segunda função do meio, acho muito difícil. O Bruno Gomes fez tudo certo para não receber o terceiro cartão amarelo, jogando na lateral direita para ser o titular. Tem também a situação dos jogadores no departamento médico. Então, eu acho que, e tenho essa sensação de que o Bruno Henrique vai ter essa oportunidade, mas durante essas 2 semanas de data FIFA a gente vai falar bastante sobre isso também. E é justamente sobre o departamento médico que eu quero fechar o vídeo de hoje, porque o Roger Machado falou sobre 3 jogadores que estão no departamento médico e que podem voltar para o Clássico Grenal. O primeiro deles é justamente o Fernando. Fernando é um jogador que está sentindo ou sentiu um desgaste muscular na panturrilha e, portanto, vai precisar desse período para se recuperar. Ele estava suspenso, não podia jogar no Itaquerão, não podia jogar na Neoquímica Arena, então era um jogador que já era desfalque, por conta dos cartões, mas também por conta dessa lesão na panturrilha. Outro jogador que estava fora e que deve voltar para o Clássico Grenal é o Rafael Santos Borré, que o Roger elogiou muito a questão física, que é um jogador que pode se recuperar e ficar à disposição para o Clássico 4-4-3. E ele também fala sobre o Rogel. Fiquei com a sensação que o Inter está contando muito com o uruguaio para esse Clássico Grenal. Então a gente pode pensar e começar a pensar no time do Inter com esses 3 nomes, quem sabe até mesmo entre os titulares. O Cleiton Sampaio não fez a melhor das suas atuações contra a equipe do Corinthians. O Fernando é um pilar importantíssimo do meio de campo, abrindo esse meio campo e protegendo o sistema defensivo. E o Borré, em comparação com o Valência hoje, ele gera muito mais oportunidades, ele se apresenta muito mais para o jogo, ele consegue contemporizar mais a bola no campo de ataque, dominar, esperar o time vir para cima. Então eu acho que o Inter vai esperar ou conta com esses 3 nomes. Então daí a gente já vê aí, quem sabe, pelo menos 4 alterações no time do Inter em comparação com a escalação titular diante da equipe do Corinthians. A gente pode ter um retorno do Rogel no lugar do Cleiton Sampaio, a saída do Rômulo e o retorno do Fernando, a entrada do Bruno Henrique na vaga do suspenso Thiago Maia e na frente o Rafael Santos Borré. Mas tudo isso a gente vai confirmando durante os dias, durante os treinamentos, e as atividades do Inter só voltam a partir da próxima quinta-feira, então tem bastante coisa pra gente falar durante esse período de data FIFA. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a quem chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Valeu!